Oi, gente. Boa noite. Quem tá chegando, vou tentar fixar aqui o tema. Só dá um ok aí pra eu saber se o áudio tá legal, galera. Não adianta que eu não consigo fixar. O áudio tá ok? Dá um joinha aí, Jéssica. Tá show. Esperar o Instagram avisar todo mundo. A Ju aparecer também, porque hoje a aula vai ser em dupla. Sejam bem-vindas. Estou eu com o meu pequena aula de hoje, hein? Estou eu aqui com o meu esboço para não me perder nos assuntos. E bate-papo hoje vai ser bem legal. Primeiro dia da nossa jornada. Ju, você tá por aí já? Uai, não apareceu para te chamar. Deixa eu ver se eu te acho aqui. A Ju tá entrando. O Instagram tá avisando a todos. Olha ela aí. Oi, Oi, Ju. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui, porque melhor. Depois de vários puxões de orelha, eu já botei meu negócio certo, eu acho que. Pois tu prendeu, né? Maravilhoso. Muito bom. Ô, Ju, eu tentei colocar o título, mas eu não sei por quê. Não dá para fixar no meu. Vê se você consegue, ou tem Tá. que ser eu. Não ignore o poder de uma boa escrita. É o nosso bate-papo de hoje, a nossa aula de hoje, a primeira da nossa jornada de escrita. E antes da gente começar, é curioso que não estava prevista essa jornada, né? Não foi muito planejado. Na verdade, ficou. A gente planejou depois de uma necessidade que vocês passaram para a gente. Uma dificuldade que as nossas mentoradas, vocês aqui na nossa caixinha, sempre colocam que é a questão da escrita. E a gente nunca tinha percebido que isso poderia ser uma dificuldade para vocês. E daí a gente resolveu fazer essa mini jornada, né? São 3 dias, com dicas práticas. Quem conhece o nosso trabalho sabe que nossa missão é descomplicar, então, se aparecer algum termo aí, vocês sinalizem, porque não é a nossa proposta, que a gente quer realmente traduzir o que todo mundo fala aí de marketing digital e tornar isso acessível para todo mundo. Conseguiu, João? Não, não. Coloquei Fixar. aqui, vê se aparece pra você, aí você clica em cima que vai aparecer o fixado. Aqui eu não consigo, não. Que loucura, nunca aparece para mim. Clica 2 vezes em cima, não aparece, não? Vê se foi. Foi. Foi, cara, foi. Isso aí, o tema da nossa primeira aula da nossa jornada. Bom, para começar, como eu sei que muita gente chegou por conta da jornada, pode ser que não conheçam, né, essa belíssima cara de empada que está aqui, e Dona Juliane Monsores, que está logo aqui embaixo. Então, eu vou rapidamente me apresentar, depois eu vou falar um pouquinho dela, para vocês minimamente se situarem. Caso vocês ouçam barulho de bebês, nós temos bebês de 2 anos, então estão acordados. Desconsiderem, tá, gente? Mães, mulheres empreendedoras, estamos em casa literalmente. Bom, eu sou a Laura e, enfim, não gosto de falar de currículo, que eu sou publicitária, que eu sou jornalista, porque, enfim, né? Isso faz parte da minha trajetória, me construiu. Sou parceira da Juliane desde faculdade, somos amigas. E desde 2017, na realidade, antes disso, né, empreender e maternar sempre foi uma questão que estava sempre em pauta nas nossas conversas. Mas foi em 2017 que a gente começou essa iniciativa, o Pitaco para Elas, que é uma iniciativa justamente que busca reduzir, né, minimizar essa distância do marketês para a mãe e mulher empreendedora que se viu empreendedora em um determinado momento, que enxergou no empreendedorismo a opção de estar próximo dos seus filhos, de ter uma maternidade ativa, sem perder a sua realização profissional, né, o seu sustento. E daí a gente começou com o Café das Minas, que foi o que construiu a gente, né, Ju? Saudades.
saudade, muita saudade. Eu já até compartilhei, que é um evento bem relevante de marketing para mães e mulheres empreendedoras aqui no Rio de Janeiro. E daí já era, né, de se esperar que esse momento ia chegar para a gente, de focar mais no online, e, claro, veio a pandemia e as coisas aceleraram. Mas o nosso objetivo, né, nossa formação é de comunicação, a nossa experiência é em comunicação e marketing, então trabalhamos com isso, eu em assessoria de imprensa, em comunicação interna. Então a gente sempre quis traduzir o que os grandes falam e tornar isso aplicável para mãe e mulher que está começando um negócio. Certo, Ju? Isso. Não vamos falar de idade aqui, porque eu acho que né, não precisa. Não, mas... deixa quieto. Deixa quieto. Já falei 2017, já dei uma noção aí. Não falo Já mais falou que a gente tem filho, já falou em 2017, então né, tá eu bom. não falo nem mais que ano a gente se conheceu, porque aí o povo faz uma continha. Exatamente. Bom, eu sou a Ju Monsores. Vou falar Ju porque acho que a maioria não deve saber, mas meu nome é Juliane Cui, todo mundo erra no final. Então a gente encurta, deixa a coisa mais fácil. Como a Laura falou, a nossa missão sempre foi descomplicar. E faladeira que sou, vocês vão ver que vou acabar falando demais aqui em alguns momentos, mas a nossa missão hoje, até mais do que falar, é trazer essa arte que para nós, tanto para mim quanto para a Laura, sempre foi algo, a nossa paixão desde novinhas, né? A gente sempre gostou muito de escrever e até foi uma das coisas que trouxe conexão entre nós duas. A gente vai tentar trazer um pouco da nossa vivência de mais de 10 anos de mercado, tanto produzindo conteúdo para o online quanto para o offline, toda essa expertise que a gente, essa bagagem, né, que a gente adquiriu ao longo desses anos, a gente vai tentar traduzir nessas 3 aulas para vocês. Não vou também ficar falando muito de mim, não, mas a parte mais importante é que eu sou mãe do Zion, para quem não sabe. Que é da onde sai a nossa maior criatividade, para quem não sabe. De com certeza, são as nossas, né, a nossa inspiração. Deixa eu só dar uma orientação. Como a gente está numa aula e a aula ela vai ser fluida, né? A gente precisa, tenho até um roteiro realmente para eu não confundir os temas, porque, enfim, não posso puxar temas da aula de amanhã para hoje. Vamos fazer o seguinte: quem tiver pergunta, vai lá nessa interrogaçãozinha aí, tá? Ao lado de comentar. E aí deixa a sua pergunta ali, que ao final, se der tempo, se não derrubarem, gente, se der tempo, a gente responde ali. Do contrário, se não der tempo, a gente não tem, se der tempo, tá? O nosso chat vai estar aberto lá no nosso canal exclusivo. Eu não vou correr o risco de falar o nome aqui, mas o link está lá na bio, para quem se inscreveu já está lá no nosso canal exclusivo. A gente vai abrir o chat depois da nossa aula aqui e a gente vai tirar dúvida por lá, tá bom? Então, Isso. Se der tempo, a gente olha ali a interrogaçãozinha, mas manda bala. Isso. Certo, Ju? O material complementar também vai ficar disponível lá e tem o exercício, que é muito importante para vocês colocarem tudo que a gente vai falar nessa aula em prática. Isso. Vamos lá, gente. O tema da aula de hoje é: não ignore o poder de uma boa escrita. Nosso objetivo hoje é contextualizar essa questão. Nós vamos pontuar aqui o que uma boa escrita promove nas mídias sociais, porque é tão importante a gente se empenhar nas legendas, nos posts de blog, em Facebook, enfim, em tudo que é material textual que a gente produzir. O que você ganha quando você trabalha isso de forma efetiva. Nós vamos falar dos principais erros, do que acontece, né, e a gente costuma passar batido, e ao final a gente traz aí dicas práticas para você absorver e começar a aplicar agora mesmo no próximo conteúdo que você for produzir, certo? E daí que, quando vocês pontuaram, né, Ju, eu falei aqui no início, antes de você entrar, que isso foi uma questão que vocês levantaram para a gente, que a parte de texto era uma dificuldade na hora que você pensava em produzir, em legendar e tudo mais, né? Volta e meia isso estava aparecendo. E aí parece um pouco na contramão, né? Porque a gente está no Instagram, na internet, que é um lugar que valoriza bastante a imagem, né? E conteúdos visuais, audiovisuais. E num determinado momento, bem, eu sou da época, falei que não ia falar a idade, mas olha o que, eu sou da época
que a internet se discutia muito se a internet ela ia acabar com o hábito de ler, com escrever, né? Isso parecia um pouco na contramão, a internet ela não dava espaço, talvez, para um bom texto e tudo mais. Então, em princípio, pode parecer que a imagem ela é mais valorizada em relação a texto na produção de conteúdo. E daí que não é nosso intuito aqui, porque não é real, colocar texto, imagem, em posição antagônica, porque não é. Né? Tanto a imagem, o criativo, né, que volta e meia que a gente vai usar esse termo, criativo, uma imagem que você produz, uma foto, quanto o texto, né, sendo legenda, quanto o discurso, são elementos da comunicação. Né? Eles são parte integrante, são componentes da comunicação. E de extrema importância, né? Complementares a uma boa comunicação. E daí o que é uma boa comunicação? É a clareza, né? É quando você estabelece um objetivo. Bom, eu tenho uma mensagem e eu quero que essa pessoa compreenda a mensagem a qual eu quero transmitir. Isso é uma boa comunicação. Quando isso não acontece, tem um erro fundamental aí de comunicação. Quando a mensagem que eu quero que minha audiência absorva, ela não é absorvida, né? Quando o produto final não é alcançado, não se estabeleceu uma comunicação. Tem ruído certo? aí, né? Tem ruído, né? E aí são algumas questões que a gente pode levantar, mas geralmente tem um probleminha aí de escrita, né? Você não está conseguindo se comunicar com os recursos linguísticos que você domina ou não suficientemente. E aí a gente vai levantar quais são os principais problemas e vocês façam aí uma autoavaliação para ver se isso pode ser algo que está acontecendo. Vamos lá, escrever bem é se comunicar bem, né? Então tá aí o poder da escrita. E se comunicar bem é transmitir com clareza uma mensagem, tá? Dito isso, pode falar, legal Ju, é legal a gente lembrar que assim, a gente está lidando com pessoas diferentes na nossa audiência o tempo inteiro. E está mais do que comprovado que as pessoas no Instagram, elas consomem vídeo, elas consomem textão, elas consomem uma imagem bonita e bem produzida, elas também consomem uma imagem da vida real. Então, entender que as pessoas podem ser mais sensoriais, podem ser tanto por uma fala ou por um texto, é muito importante para a gente explorar esses formatos da melhor maneira possível. A gente fica assim com o coração na mão quando a gente vê, às vezes, uma imagem linda e uma legenda ou zerada, né? Muitas vezes a gente vê post zerado, inexistente, exatamente. E todo o conteúdo que você vai colocar em qualquer canal que seja, no Facebook, no Instagram, ou até mesmo um e-mail que você envie para sua audiência, é uma ótima, uma excelente oportunidade de você se conectar e de você, por meio daquele conteúdo, né, por meio daquelas palavras, você avançar nesse relacionamento. Então é importante você entender que cada pessoa se relaciona de um jeito, então por que não explorar, né, esse poder que essa escrita tem? Por que não se relacionar por meio das palavras? Pode avançar, eu vou. Que a gente... Você lembra de um livro, né? Quem tem o hábito aí de ler, lembra de quando você está lendo um livro, principalmente romances, né? Da gente estar lendo um romance, o poder que um romance bem escrito, ele exerce sobre a gente. Eu fiz até no material lá complementar da gente, PDF, dizendo que a escrita, né? Que a comunicação escrita, ela é responsável imagina um rio, né? Ela é responsável por conduzir essa travessia da gente, de levar a gente de uma margem até a outra do rio. É isso que a escrita faz. Uma boa escrita, ela promove uma mudança de pensamento, né? Quantas vezes a gente lê um livro e ficou com aquilo na cabeça e mudamos de opinião a partir daquilo que a gente leu? Quantas vezes a gente conheceu, né? A informação ela vem por isso, né? Ela causa transformação. Então, não vamos negligenciar o poder da escrita, porque é tão grande que ele promove transformação, né? As palavras bem colocadas, um texto fluido, um texto claro, um texto que elege boas palavras e palavras certas, ela causa essa transformação.
né? Então, independentemente da sua audiência, isso é poder do texto, né? De como seja a sua audiência. É claro que lá no final a gente vai falar sobre conhecer, né, o interlocutor, conhecer a pessoa para a qual você está escrevendo, a audiência. E aí você vai entender se o texto deve ser longo, se o texto deve ser curto, porque eu acho que é a pergunta que mais fazem pra gente, né, Ju? Uhum. Tem que ter Se tem que ser textão? formal, se é informal. Exatamente. Quem vai dizer isso, assim? É claro que, friamente, a gente faz uma avaliação e, se tratando de Instagram, quando é questão de Instagram, né, quando é um conteúdo produzido para o Instagram, a gente entende que a formatação dele não privilegia textos longos, né? Tanto a formatação quanto o comportamento de consumo das pessoas no Instagram. As pessoas não costumam estar no Instagram para absorver um volume tão grande de texto, então a gente orienta que sejam textos mais, né, concisos, mas textos menores, mais encurtados. Mas quem vai dizer isso com mais clareza é a sua audiência. Você deve perceber se a sua audiência absorve ali um volume grande de texto. E outra coisa, o texto, para ser grande, ele tem que ser bem escrito, né? Não adianta você fazer um texto enorme, cheio de erro, né? Sem Desconexo. conexão, sem ideias desencadeadas. Então, não se arrisca. Tá? Se você não tem plena certeza que aquele texto está redondo, não se arrisca, faz ali o que a gente vai dizer, né? Cumpre o papel dele, mas sem pecar pelo excesso. E aí, vou avançar, tá, Ju? Qualquer coisa você me Bora interrompe. lá. Quais são os primeiros erros, assim, que ao longo desses anos a gente percebeu que fazem muitas de nós, né, vocês, terem dificuldade na hora de produzir um texto? Qualquer texto, eu não estou falando especificamente de Instagram, não. O primeiro grande erro que eu percebo é que vocês têm medo de dizer o óbvio, né? Acha que o óbvio não tem que ser dito. Volta e meia a gente diz isso aqui, tem posts nossos falando inclusive sobre isso, que o óbvio precisa ser dito. Erra muito quem pensa que, mas isso todo mundo já sabe. Todo mundo quem já sabe. Né? Eu falo por mim. Isso era um erro que eu tenho a tendência, né, que eu tinha a tendência a cometer até o momento que eu me vi na sala de aula e eu pude perceber que, de fato, o meu conhecimento contribuía para as pessoas, né? A gente tem isso misturado a uma síndrome do impostor, achando que a gente sabe muito pouco para compartilhar com as pessoas, quando na realidade pode parecer pouco para a gente, mas a informação que a gente detém pode promover a transformação de alguém. Então isso acaba engessando a gente e achando que a gente não tem nada a dizer, né? Porque, afinal de contas, todo mundo já sabe disso, ou então, isso está óbvio, isso está na imagem, isso todo mundo sabe. E digo mais, até quem sabe pode ter esquecido. Né? A gente está na era da informação, do volume da enxurrada, né? Não é só informação, é de um volume agressivo de informação. Então você realmente acredita que a absorção das pessoas é a mesma? Com certeza não. A gente está num volume tão grande de informação que é muito fácil o nosso cérebro descartar, né? O tempo todo a gente escolhe informações que nós vamos descartar. E isso acontece o tempo inteiro com a sua audiência também. E é assim nas redes sociais, é assim nas mídias sociais. A comunicação, ela é de fato repetitiva. Exatamente. Não são raras as vezes que a gente vai resgatar conteúdos que a gente já falou lá embaixo e dar uma cara nova para eles, porque tem pessoas novas chegando, porque quem leu não deu a devida atenção, então não estava no momento de absorver essa informação. Portanto, entenda que o óbvio, ele precisa ser dito. Até porque o óbvio é relativo demais, né, Ju? O que é óbvio para mim, né? Pode Exatamente, ser óbvio exatamente. para você. E esse sentimento de repetição, na maioria das vezes, ele é real pra gente, mas não pro outro. Então, Exato. por que a gente sente que a gente tá repetindo? Porque é óbvio pra gente, porque é a gente que tá fazendo, mas não é óbvio pro outro. Até porque cada forma, por mais que você fale a mesma coisa, eu acho que é muito legal a gente fazer uma comparação que eu não sou a mesma pessoa de ontem. É impossível ser sempre a mesma pessoa. Então, eu posso ser
eu falando a mesma coisa de um jeito diferente. Sempre vai ser. Por questões da vida, pelo momento que a gente está vivendo, por uma interpretação, pela energia que a gente fala. Eu posso falar a mesma coisa com uma energia completamente diferente, em formatos diferentes, com palavras, com repertório. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente vai falar a mesma coisa, mas usando uma outra, trazendo uma diversidade, né, de palavras. Então, isso tudo faz com que o óbvio deixe de parecer óbvio pra gente, porque pro outro não é. E faz com que a gente se sinta mais confortável na hora de produzir esse texto. Exatamente. E aí, falando já um pouquinho de repertório, como a Ju já mencionou, o segundo grande problema que a gente observa, o primeiro, não dizer o óbvio, que precisa ser dito. O segundo grande problema tem a ver com a falta de repertório, né, que a gente fala sempre. Falta de vocabulário. E aí, sem preconceito, gente, faz aí uma autoavaliação. Pode parecer desconfortável você saber, como assim? A minha língua é nativa, minha língua mãe, eu falo português desde sempre, há 30 anos e tal. Mas, se você analise, se você tenta para escrever e você tem a sensação que você não consegue dizer ou que faltam palavras para você externar aquilo que você está pensando ou que você está sentindo, perceba, talvez isso é realmente por não saber dizer, porque você não conhece um volume ok, né? Um volume adequado de palavras para dizer aquilo. Né? Você conhece sempre as mesmas palavras, você fala sempre as mesmas palavras, você escreve sempre as mesmas palavras. E daí você realmente não tem repertório de vocabulário, né? Então, analise se você não está sendo... se você não está conseguindo escrever por falta de recurso linguístico, por falta de conhecer as palavras. Então, o que eu acho que é meio curioso e que a internet, de uma maneira geral, embora a gente trabalhe com a internet, a gente tem que ter senso crítico para entender quais foram os ganhos, quais foram as perdas que a internet e rede social trouxeram para a vida da gente. E aí, o que me assusta um pouco é que o internetês, ele empobreceu o nosso vocabulário. Muito. Primeiro, né, eu não sei se vocês concordam, mas primeiro porque a gente abrevia a maior parte do tempo, e eu acho que isso tem seu lugar, né? Isso tem a sua função. Imagina você escrever todo coloquial, você escrever todas as palavras perfeitas numa conversa de WhatsApp. A Juliane sabe que eu ignoro qualquer regra em WhatsApp, mal a ortografia, que eu, né, enfim. É comum ali na correria, com criança no colo, tem. É um vocabulário próprio, assim, né? Um dicionário exclusivo. Tem o nosso dialeto, né, que a gente criou. E também tem essa questão da gente abreviar. Então, é óbvio que fica muito mais rápido você escrever VC do que você. Só que isso deu pra gente essa sensação e empobreceu a nossa língua, eu acredito. Então, na hora que a gente precisa formalizar ou escrever de uma forma minimamente mais aprofundada, nem digo rebuscada, mas uma forma mais... um volume de corpo um pouquinho maior, a gente sente dificuldade, porque as palavras que a gente fala na internet é o quê? Lacrou, cancelou, e aí tem os jargões da internet que, de repente, é aquilo que a gente absorve a maior parte do tempo, e quando a gente precisa escrever uma página, não sai nada, porque o nosso vocabulário está muito mais pobre. E aí, de novo, eu não estou criticando no sentido de que não deve existir, eu uso, na nossa linguagem muitas vezes tem gíria, eu uso bastante gíria, inclusive, mas tem o seu lugar, né? Tem o seu momento. Essa linguagem da internet ocupa ali o seu espaço, e o que eu estou aqui salientando para vocês é que a gente precisa tomar cuidado para entender se isso não tomou completamente o espaço que a nossa língua, né, que a nossa escrita pode ocupar. Então, na hora de você escrever um texto, você não tem aquele repertório, né? Perceba que na língua portuguesa existe um impacto muito diferente das palavras, né? Esses dias eu estava até lendo, eu esqueci onde eu vi, mas que a palavra, sei lá, você aplica numa frase a palavra mundo, ela tem uma percepção, ela gera uma percepção pra gente.
Na mesma frase, se você troca mundo por planeta, é uma outra percepção até de grandeza que a gente nota. Então, a nossa língua é rica demais e, de repente, ver a internet empobreceu o nosso vocabulário. Tá? Então, perceba se você não está com vocabulário pobre demais e pode passar por aí também a sua dificuldade de escrever. Certo, Ju? E aí, falando mais um pouco de referências, né? A questão da leitura, que a gente até mencionou no início, imagina, eu até entendo que a gente está num momento que nunca se leu tanto, talvez, no sentido de que o tempo todo a gente está com o celular na mão, a gente está absorvendo conteúdo e a gente está lendo, né? Seja uma matéria num site, seja um blog interessante, seja uma legenda num post, ou um post no Facebook um pouco mais extenso. Em geral, estamos todos lendo, né? Ou escrevendo ali as nossas mensagens. Mas, de novo, as nossas referências, na maior parte do dia, não necessariamente são bons textos. São textos bem feitos, né? Com palavras bem aplicadas, respeitando regência, concordância, enfim, ortografia, muitas vezes. Então, e a gente está ali, né? Está absorvendo. Por mais que a gente entenda, isso aqui está mal escrito, ou isso aqui está errado, então essa vírgula está mal colocada, nosso cérebro é aquela esponja que está retendo aquela informação. Em contrapartida, a gente acaba esquecendo um pouco a experiência do papel, né? Do livro ali, do papel, no iPad, enfim, da literatura base, dos clássicos, né? Da experiência que é sentar e ler um livro bem escrito, bem redigido, um romance que seja, né? Então, a gente fica, eu imagino o cérebro como um pote que a gente fica enchendo com uma água muito turva, uma água um pouco suja, né? Com umas folhas, um pedaço de pedra ali, uns cascalhos. O dia inteiro, nosso cérebro está absorvendo esse tipo de água e não está entrando água mais pura, né? Uma água mineral, enfim. Então, ok, a gente viver nesse movimento que ele simplesmente não tem que contestar, você vai absorver informação aqui querendo ou não, né? A gente está trabalhando aqui, mas em contrapartida a gente não tem um outro tipo de alimentação das nossas referências, né? A gente fala isso muito em relação à arte, né, Ju? De ter boas referências de imagem, de design, e no texto é a mesmíssima coisa, né? Se você preocupe-se em ler pelo menos um bom texto por dia, né? Que não seja um livro que você não tem hábito, mas procura um blog daquele escritor que você admira, ou descubra escritores que tem uma linguagem legal e se dedique em ler um bom texto por dia. Isso muda assim, muito a forma que a gente escreve. É só a gente reparar, né, Ju? Eu e a Ju, a gente tem longos anos de amizade, nós fizemos faculdade juntos, nós trabalhamos juntos. Então, assim, não só amizade, então a gente sabe como uma e outra trabalha. E, eventualmente, a Ju tinha que revisar meu texto e eu revisava o texto da Ju diversas vezes. Não à toa, o nosso texto é muito parecido, a ponto de, muitas vezes, eu não saber quem escreveu que texto, né? Então, é por conta das referências. Né? A Ju acaba sendo uma referência para mim, eu acabo sendo uma referência para ela, logo o nosso texto ficou muito parecido. Imagina se eu tivesse essa convivência diária com o texto de Camões. Eu estava praticamente com Machado de Assis, né? Quem me dera. Mas o que eu quero dizer... E até essa questão da convivência, Laura, é legal a gente falar, principalmente de Instagram, né? Como o algoritmo funciona. Quanto mais você consome conteúdo do perfil X e interage, vai sempre aparecer para você aqueles posts daquela pessoa. O que eu tenho visto é que muitas vezes, exatamente por esse movimento, talvez, do algoritmo, ou por uma questão mesmo do ser humano, réplicas, né? Por essa falta de referência, a gente tem visto mais do mesmo texto. Parece que você... E assim, por nós estudarmos e sermos curiosas, né, da produção textual há muitos anos, então a gente já bate o olho e fala, caraca, essa pessoa com certeza está bebendo dessa fonte. A gente sabe exatamente de onde está vindo, né? Então é legal a gente também exercitar, principalmente, às vezes
desconectar isso tudo aqui, sabe? Desliga seu Wi-Fi, pega um bom livro, pega algo realmente. Tem essa experiência de ler algo físico, desconectado de tudo, num lugar mais calmo. Às vezes a gente quer produzir já com tudo, no celular na mão, com o notebook, sentar e fazer. E tudo que a gente precisa, às vezes, é silenciar esse tanto de vozes, né, ao nosso redor, porque é aí que todas essas referências que a gente vai consumindo cria uma conexão com a nossa própria referência pessoal também, que é legal a gente falar isso, para você não perder a sua personalidade, a sua essência na escrita, e imprimir ali a sua identidade, né? Imprimir o seu traço de fala, né? Por meio das palavras. Então é legal a gente fazer esse exercício, tendo as boas referências. Isso é mesmo, como a Laura falou, é a mesma coisa para a parte visual, para a parte de imagem, de arte. Funciona da mesma forma. E o cérebro sempre vai tentar buscar em algum lugar. Se a gente está com todos esses compartimentos vazios ou cheios de coisas ruins, ele vai buscar essas referências ruins. Não tem jeito, né? Exatamente. Isso que a Ju falou, muito, muito legal a gente pensar. O nosso cérebro, para fazer qualquer coisa, ele vai buscar referência. Ele vai na imagem ou no momento mais próximo, né? Ou que ele tem mais memória daquilo e tentar reproduzir. E aí, quando a gente fala de o hábito da leitura, isso daqui é imprescindível, gente. É óbvio que a gente não passaria aqui nessa aula sem falar que você precisa melhorar o hábito da leitura. Se você sente que você escreve mal, você lê mal. E como é que a gente melhora? Lendo melhor, lendo mais. E aí a gente não está falando aqui que talvez você começar por um clássico, sei lá. Laura, a pessoa tem que ter algumas horas ali de leitura para entender os Lusíadas, sei lá, alguma coisa assim. Não estou falando para você começar por um grande clássico se você tem zero hábito de ler, nunca gostou de ler na vida. Mas começa por, sei lá, romances, ou então uma literatura que seja relacionada com a sua área de atuação, né? Tem muita gente boa em marketing que escreve legal também. Então você procura um assunto que você tenha interesse e começa por esse livro. O que a gente está querendo dizer aqui é a mudança de hábito. E isso realmente gera um hábito, né? A leitura é um hábito. Se eu não gosto de ler, não adianta. Você nem experimentou que isso virasse um hábito na sua vida, certo? E aí chegamos no terceiro? Chegamos no terceiro. Terceiro problema? Chegamos. Quarto. A gente sempre erra na contagem, amiga. Pula essa parte. Nem por que a gente tenta. Vamos lá. Outro grande erro que eu percebo... Acho que esse aí me incomoda. Não é? Eu percebo que a gente percebe aí nos textos, né? Então, assim, negócios que vendem batatas, mas só falam de cenouras. Estão entendendo? E eu vou traduzir isso para vocês. Assim, você tem um negócio que vende... eu até citei lá no PDF, você é uma dentista, tá? Você tem uma página, você tem um blog, enfim, tem um lugar que você diz para as pessoas ali na sua bio, ou disse em algum momento que você é dentista. Só que você, em todos os seus conteúdos, você gosta muito de treinar. Você vai para a academia todos os dias, você é total geração saúde, você acorda às 5h30 da manhã para correr. Bacana, nenhum problema. Você é uma dentista que gosta de correr, zero problema, certo? Só que no seu conteúdo você fala bastante sobre corrida, sobre maratonas, sobre treino, sobre dieta. Imagina, algum problema? Isso está na sua linha editorial? Também não enxergo nenhum problema. Mas você gasta tanto tempo falando disso nos seus posts, perceba que o problema não é nem de texto, tá? O problema é de tema, tá? De assunto. Você passa tanto tempo dizendo sobre isso, né, com as pessoas, que quando você vai vender o seu serviço ali de odontologia ou um curso qualquer que você esteja vendendo, as pessoas torcem o nariz e simplesmente não compreendem o que acabou de acontecer ali. O que está acontecendo? De repente, essa pessoa que construiu uma narrativa, que construiu uma comunicação sobre exercício físico, vem para mim e fala que está com curso, sei lá, de educação da saúde bucal. Isso é um exemplo esdrúxulo, mas acontece o tempo inteiro, inclusive com mentoradas nossas. A gente analisa e vê que o problema ele nem é o texto em si,
mas os temas que você elege para falar a maior parte do tempo. Então, assim, talvez o seu público não está engajando com o seu texto, não tá lendo o que você está escrevendo, porque ele não está nem interessado naquilo dali, né? Ele está numa página de uma dentista para ter assuntos que envolvam, né, odontologia. Se ele quiser conteúdos de saúde, tal, ele vai para uma blogueira de lifestyle, um personal, enfim. Então percebe que às vezes o problema não é nem como você escreve, mas o que você escreve. E aí não gera conexão, não gera venda, porque no final das contas você até conectou as pessoas, mas no final, quando você quer converter aquilo em venda, óbvio que as pessoas não vão comprar, porque não é daquilo que você está falando, né? Você não construiu a sua reputação sobre aquele tema. Então, entenda, você está escrevendo sobre o que as pessoas ali estão dispostas a ouvir, e se as pessoas estão ouvindo, isso faz parte da sua estratégia, essa linha editorial está adequada para a sua estratégia de maneira geral? Isso é um clássico, né, Ju? Exatamente. Essa parte de falar sobre linha editorial é legal, porque a maioria das pessoas engessam o processo quando a gente fala, né? Que você tem que escolher, que o ideal é que você escolha algumas editorias, mas não é para engessar, é exatamente para descomplicar e tornar o processo mais fácil. Pensa assim, a sua linha editorial é como se fosse, sabe o vento que conduz a vela, um barco, sabe? Ele conduz, é para onde vai. Então, assim, a linha editorial é o que não vai deixar, vai te conduzir a ponto de você não fugir dos temas que tenham a ver com as dores da sua persona, com o problema que o seu produto, o seu serviço resolve, o que traz conexão com essa persona, com a sua audiência. E aí, aqui, quando já falei de dor, já falei de resolver problemas, já falei de relacionamento, tem tantas formas da gente trabalhar e criar assim, caminhos para falar dessas coisas, que aí eu acho que é aí que a maioria se perde. Porque aí você olha a blogueira fazendo, a blogueira aparentemente fala da vida como um todo. Mas até a blogueira tem um recorte estratégico por trás de cada conteúdo que ela fala, seja por uma conexão de uma marca que ela está patrocinando, sempre tem um porquê. Eu e meu fone, gente. Um dia eu vou estar com um fone decente que não caia. Mas a gente tem que ter em mente sempre isso. E pensar assim, não adianta, eu quero, como a Laura falou, eu quero vender batata. Não é só falar sobre batata, mas você vai preparar a terra para receber a batata, você vai semear a batata, você vai fazer tudo em torno da batata. Aí a gente vai trazer nas próximas aulas algumas técnicas, algumas ferramentas para vocês terem se sentirem confortáveis, se sentirem seguras para falar sobre o que vocês fazem, o que vocês ofertam, sem ter essa percepção de estar sendo chata, de o tempo inteiro falar só de batata. Tem muitas formas da gente falar. Você que está aqui com a gente há mais tempo, já ouviu a gente falar 1000 vezes sobre o mesmo assunto, trazendo essa variedade, mas no final das contas a gente sempre tá ali em volta do mesmo assunto, sempre. A gente está falando de Instagram para negócios, a gente está falando de estratégias para o digital, a gente está falando com mães e mulheres empreendedoras. É um mundo, a gente tem um mundo de possibilidades para explorar. E aí a gente, tendo muito claro qual é o objetivo, e a gente já vai entrar nos próximos passos, porque eu sou dessas, eu já vou pulando lá para frente. Mas do que você precisa se preocupar na hora de produzir o conteúdo, né? Quais são os primeiros passos na hora de você sentar para escrever o seu texto? E ter muito claro esse objetivo aí, ó, o que você quer ofertar, qual é o seu objetivo enquanto negócio, tá, gente? A gente está falando aqui voltado para fazer negócio, para vender, para se conectar com a audiência. Qual é o objetivo que você tem? O que você quer ofertar lá no final? Exatamente. E aí que a gente pontuou aqui os principais erros. Existem outros, mas o que a gente pontuou aqui, eu acho que dá para a gente fazer aí uma autoanálise e descobrir se são erros aí de vocês, e nossos, enfim. O que a gente faz para mudar esse cenário, né? Qual é o caminho que agora a gente tem que tomar em direção a escrever melhor, a ter uma comunicação textual mais efetiva, mais interessante para a minha audiência.
Vamos lá. Primeiro ponto de todos. Pode ser redundante, mas o óbvio tem que ser dito, né? Saiba sobre o que você está falando. Volta e meia, assim, acho que nessas caixinhas que a gente abriu sobre o tema de escrita, algumas pessoas apareceram com o termo encher linguiça, né? Todo mundo sabe que esse termo significa encher linguiça. Mas eu não entendo por que, na hora de você escrever sobre o seu negócio, sobre o que você vende, sobre o seu serviço, sobre o seu produto, sobre o seu cliente, enfim, sobre vários temas que você pode falar na página do seu negócio, por que você, por cargas d'água, tem a sensação que precisa encher linguiça? Eu confesso que eu não entendo, assim. Se você tem a sensação que você está enchendo linguiça, primeiro, ou você não sabe o que você está falando, ou segundo, não é necessário, você já disse tudo que tinha para dizer. Né? Eu acho que a gente fica muito aquele negócio do vestibular, que no Enem a gente tem que fazer 30 linhas para a redação passar, e aí lá no pré-vestibular a gente tem que fazer redação de 30 linhas para ser aprovado também, e aí a gente acha que quando a gente está falando de negócio, tem que ter 30 linhas, tem que ter um texto com não sei quantos parágrafos, eu escrevi pouco demais, as pessoas vão achar que eu não sei sobre o que eu estou falando. Não é isso. A gente percebe também que você não sabe o que você está falando com um texto longo, né? Quando a gente consegue extrair uma ou duas informações no máximo, sei lá, de 40 linhas, de 4 parágrafos enormes dentro de um texto. Então, assim, saiba sobre o que você está falando, não se aventure a escrever sobre uma coisa que você não domina, porque isso fica evidente no texto, e perca a sensação de ter que encher linguiça, porque você não tem que encher linguiça, né? Não existe um mínimo viável ali para você fazer uma legenda no Instagram ou um texto no blog. O blog é seu, né? Se for seu, no caso, a página é sua. Você que diz o quanto você tem que falar. Você mandou sua mensagem com clareza, com assertividade, usando palavras corretas, a ortografia está em dia, acabou, não tem que inventar. Saiba o que está falando e você não precisa encher linguiça. É libertador saber, né? A vida inteira a gente acha que tem que encher linguiça, mas não tem. Segundo, saiba para quem. E aí tem tudo a ver com o que a Ju pontuou, né? Que a Ju já começou a pincelar aqui. Saiba para quem você está falando. E sim, estamos falando da persona, né? Sempre vamos falar da persona, sempre vamos falar para a audiência. Persona é a pessoa para a qual nós estamos falando. Lembra que a gente lá no início falou que comunicação clara é quando a mensagem, né, quando você garante que a mensagem que você vai transmitir é a mesma que a pessoa absorveu, né? E essa pessoa é a sua persona. E como é que a gente começa essa caminhada por uma escrita que se conecte com a sua persona, com a persona do seu negócio? Conhecendo, né? E aí quando a gente diz conhecendo, conhecendo seus anseios, as suas dores, a sua rotina, a ponto de dizer, essa abordagem aqui é interessante, eu sei que as pessoas que aqui estão vão parar para prestar atenção. Se eu falar se eu fizer essa analogia no texto, se eu usar essa palavra, olha a questão do vocabulário aí, o vocabulário pobre, a gente não pode fazer esses exercícios, né? Mas se eu usar essa palavra, vai fazer total sentido para minha persona, porque é uma palavra que faz parte do universo, né? A gente faz isso o tempo inteiro, a gente lança a mão disso aqui o tempo inteiro nos nossos textos. Eventualmente é um texto que a gente quis, assim, né? De todos os textos a gente quis, mas ele tem sempre uma razão de existir. Todos os nossos Ele textos, precisa ter, ele precisa ter, né? E boa parte das vezes o objetivo dele é se conectar, é se relacionar com o nosso público, com a nossa persona. Mas a gente só consegue fazer isso porque a gente conhece a nossa persona. E como é que a gente conhece? Perguntando. Eu iniciei a conversa aqui com vocês dizendo que essa jornada, essa live, essa aula aqui, ela não existiria na nossa cabeça. Por quê? Porque a escrita não é um problema para mim, a escrita não é um problema para a Ju, mas a gente percebeu que é da nossa persona. Isso era um obstáculo na hora de produzir conteúdo, algo que pode parecer tão simples para a gente. Então, quando a gente enxergou a dor de vocês, a gente produziu um conteúdo, né? Essa live, essa aula que não deixa de ter, a gente começou a produzir conteúdos em direção aos anseios, né? As expectativas, as dores, as dificuldades da nossa persona. Então,
saber do que você está falando e saber para quem você está falando faz toda a diferença na hora de produzir texto, né, Ju? Isso. Eu acho que é legal a gente falar aqui, só para quem chegou depois, que a gente vai responder as perguntas ao final, mas se não der tempo, a gente vai responder lá no chat do nosso canal exclusivo, tá, gente? Essa Então, questão de. nessa Pode falar. interrogaçãozinha aí, tá, gente? Do lado de comentar, quem tiver pergunta, faz pergunta Isso. ali, que no final a gente dá uma checada. Isso. Essa questão da gente conhecer para quem a gente está falando é tão importante, porque assim, o que eu vejo é que na maioria das vezes a gente quer falar com um tantão de gente. Tanto que a É. questão é, eu quero construir audiência, como é que eu faço para aumentar o meu alcance? Ou de mais pessoas lerem o meu texto no blog, enfim, onde quer que esteja. E aí a gente esquece que quem está lá do outro lado é uma pessoa. Essa pessoa, como a Laura falou, ela tem dores, ela tem sonhos, ela tem frustrações, medos. E aí, como que você vai treinar isso, tá? Às vezes a gente vai. Eu acabei de ler essa pergunta, por isso que veio esse insight de destacar isso aqui para vocês. Gente, não tem uma fórmula mágica ou é um sexto sentido de adivinhação. Não é isso. É só você treinar a sua escuta. Para conversar com as pessoas, para ouvir. Esteja realmente aberta ali a criar um diálogo com para quem você vai estar falando. Então, assim, se você ainda não tem essa audiência construída no canal que você está se propondo a se comunicar, liga para alguém. A gente tá em casa, a gente está em quarentena, faz uma call, entra num grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook, mas conversa com as pessoas. A comunicação, ela precisa envolver outras pessoas, senão a gente fica no monólogo. Tem que ter o outro, tem que ter o lado a lado. E é muito importante a gente se colocar nesse lugar de escuta, sabe? A gente deixar o lugar de falas e ir pro o lugar de parar para se colocar no lugar do outro, sabe? Isso é muito importante na hora de Isso é um produzir um exercício, texto. né, Ju? É um exercício. Não é Eu acho legal, natural. assim, exatamente, esse ponto de falar, de conhecer para quem a gente está falando. Eu falei um dia desses numa aula express no Stories sobre essa parte de produzir conteúdo. Eu tinha esse problema. Muitas vezes eu me apegava à mensagem que eu queria passar, por causa do propósito, por causa da causa, ou pelo aprendizado que eu tive e tal. E aí eu queria falar o que a Juliane queria falar, apenas. E muitas vezes, mesmo conhecendo a nossa persona, eu não fazia esse exercício, e isso foi algo que, assim, virou uma chave dentro da minha cabeça. Então, quando eu parava para me colocar lá no lugar de quem ia estar ouvindo, peraí, como é que esse texto precisa chegar para essa pessoa? O que vai fazer sentido para ela? Por meio de quais palavras eu vou fazer com que essa pessoa se envolva nesse texto que eu estou escrevendo, que ela consiga se enxergar a ponto de, nossa, isso aqui era para mim. E aí a gente começa a exercitar essa escrita que toca na vida do outro, né? Então, é só conhecendo para quem a gente fala, e é importante assim, você precisa conhecer a sua persona. Isso aqui, tá, gente? Conhecer, até a gente está conhecendo vocês. Vocês percebem o que a gente está falando? Não é definitivo, nunca vai ser 100%. A gente está falando de pessoas, as pessoas mudam, o nosso comportamento muda. Enfim, a gente precisa o tempo inteiro estar antenada e provocando esse lugar de compartilhar, de ouvir, parar para perceber, tem que exercitar a sensibilidade, sabe? Não dá para entrar no piloto automático quando a gente fala de conhecer persona. Já fiz o estudo, já fiz a pesquisa, já validei, já sei quem é e tal, mapeei. Pronto, agora eu já sei quem é a persona, vou arrasar nos conteúdos. Não vai ser assim, né? A gente Hum, tem que fazer isso sempre. Então, conhecer para quem a gente está falando é para a vida, né? A gente tem que o hum. tempo inteiro estar antenado ali, ouvindo. Sim, exatamente. Olha só, eu vou dar uma corrida porque a gente tem mais Ixi, tem 10 dois minutos. tópicos e 10 minutos, não vou derrubar a gente, e vamos tentar responder as perguntinhas aí que apareceram. É, o outro movimento que você precisa fazer para melhorar a sua escrita, eu já até mencionei quando eu falei de persona, é entender o motivo pelo qual você está escrevendo. O que acontece é que o que acontece com a gente é o que, hoje eu tenho que postar alguma coisa. Hoje eu tenho que fazer um texto no blog. Eu tenho que movimentar lá os stories porque está muito tempo parado. E aí você faz porque tem que fazer. E aí o objetivo tem que fazer.
Mas eu te convido a fazer um exercício de todas as vezes que você sentar para escrever qualquer legenda, 2 linhas que seja, 2 palavras que sejam para você legendar, fazer seu texto de blog, enfim. Pense o que você quer com aquilo. Para que você está fazendo aquele conteúdo? O que você quer promover na sua persona, na pessoa que está ali do outro lado? Qual é o intuito daquilo, né? O que você, uma palavra que você queira despertar ali para as pessoas, né? Então, você entender por que você está escrevendo faz parte de um processo de escrever melhor, tá? É uma experiência rápida. Eu, durante alguns anos, tive que escrever textos de engenharia, perceba, eu sou publicitária e jornalista, zero afinidade com a parte de engenharia, mas o texto, quando ele era encomendado para mim, sugeriam pautas e tudo mais, o que eu fazia? Eu sentava, junta de prova, né? Eu sentava do lado do engenheiro e absorvia tudo ali. Perguntava tudo, tudo. Foi quase uma faculdade de engenharia que eu fiz ali. Porque eu precisava entender, apesar de dominar, de escrever bacana, mas eu precisava entender por que aquele texto era importante para os engenheiros que iriam ler. Qual era o objetivo daquele texto? Por que estavam me encomendando aquele texto? Qual era a relevância dele? O que ele precisava promover nas pessoas? Você imagina um texto técnico, né? Um texto sobre engenharia. Se eu não fizesse essa etapa, seriam palavras corretas, palavras adequadas, inseridas num bloco de palavras, e beleza, né? Num bloco de linhas, e pronto, né? Sem preocupação com a ponta de lá, né? O que aconteceu, se essa travessia aconteceu, né? Então, é um exercício que eu te convido a fazer aí nos seus posts. Última dica, que eu acho que talvez poderia ser o resumo aqui da nossa primeira live, né? Da nossa primeira aula. Faça errado, mas faça sempre. Você não vai escrever bem hoje, fazendo hoje. Seu primeiro texto não vai ficar muito bom. O segundo também não. É a repetição, né? É o se expor a errar que vai fazer o seu texto melhorar. Mas enquanto você se esconder na desculpa de eu não sei escrever, beleza, você não vai sair desse lugar mesmo, né? Você vai viver sem saber escrever. Apesar de eu escrever sempre, eu não estou na minha melhor forma de texto. Hoje um texto ele tem muito mais dificuldade de sair da minha cabeça do que há alguns anos, quando eu fazia faculdade de jornalismo e eu tinha que fazer matérias de 5 laudas, de 5 páginas por semana. Eu produzia um volume tão absurdo de reportagem, de matéria, de texto, blá, 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 que aquilo era tão fácil que meu texto era infinitamente melhor. Na faculdade, antes de me formar, o meu texto era muito melhor do que ele é hoje. Por quê? Porque eu fazia toda semana. E assim vai ser também. Quando eu fizer grandes textos toda semana, visivelmente o meu texto vai melhorar. É isso. Se estou esquecendo de alguma coisa, não, né, Ju? Não, é isso Vamos lá. mesmo. Eu até separei aqui, que eu acho bacana mostrar, lá no material que a gente separou e preparou para vocês, que a gente já vai entrar lá no canal. A gente indicou esses 2 livros aqui, ó. Até a Laura tem outra versão desse, né? Que é com a parte mais prática do Roube como um artista. E esse aqui, O Caminho do Artista, também é muito legal para você que quer, como a gente falou de repertório, então eu tô trazendo aqui, porque eu gosto eu sou visual, né? Então eu queria mostrar a capa, porque eu sei que quando vocês olharem, vocês vão lembrar qual é o livro que a gente está indicando, tá? Essas 2 indicações aqui estão lá no PDF. E depois a gente tem lá também exercício, inclusive inspirado nesse livro do Caminho do Artista. Vamos para as perguntas? Vamos. Vou selecionar só as que tem a ver com texto, tá, gente? Apareceram umas perguntas aqui que não tem a ver com texto. Como aprender a escrever legendas curtas, pelo amor de Deus? Tem total a ver com o que eu falei lá de encher linguiça. Se você sente que você está enchendo linguiça, para. Não precisa. E a pessoa que perguntou isso, você escreve bem. Você já escreve bem, então não enche a linguiça. Perceba o que é essencial, né? Escolha ali as informações imprescindíveis. O que a pessoa tem que absorver no final daquele texto? Qual é a mensagem que eu quero passar e de que forma eu vou passar? Se atenha a isso e exclua os excessos. Dizem, né, tem uma frase de uma pessoa importante, mas obviamente eu não sei o nome dessa pessoa, porque eu nunca sei. Mas escrever é a arte de cortar palavras.
E eu aprendi muito isso no jornalismo. Você pensa, minha primeira formação é publicidade, que adjetivava aos montes os textos, né? E de repente me vi no jornalismo que eu tinha que passar a navalha no texto. E é exatamente isso. Depois que você escreve, olha lá para ele e vê quais são as palavras que podem sumir dali, que não faria diferença nenhuma. Tá? Isso é um exercício muito legal. Escreve seu texto, deixa ele dormir. No dia seguinte, você abre ele e começa a riscar as palavras que você pode substituir por uma menor, ou você pode excluir, que não vai fazer a menor diferença. Geralmente o texto está grande demais porque ele tem adjetivo demais. E aí acaba enchendo muita linguiça. Tem outra? Tenho medo de ser superficial nas legendas, ao mesmo tempo tenho medo de ser professoral. É isso? Professoral demais. É uma medida, né, Ju, que a gente só aprende fazendo, né? Eu e a Ju, a gente tem a tendência a aprofundar muito também. Quando a gente percebeu que ninguém estava nem aí para o que a gente estava escrevendo naquele tanto, ficava nos primeiros parágrafos, no primeiro parágrafo e no título, a gente começou a ser mais superficial mesmo. E aí a gente criou um outro canal para se aprofundar. Foi isso que a gente resolveu, tá? Isso daí é na base do teste. É você realmente se exercitando a escrever em menos parágrafos. Se você coloca um limite, sei lá, 2 parágrafos, você não vai conseguir muito ser professoral, você não vai conseguir explicar muito. Então, se você é assim como nós e, né, enfim, acaba escrevendo muito com facilidade, coloca um limite, né? Eu acho que é uma boa dica. 2 parágrafos, sei lá, 10 linhas, não pode passar disso. E aí você vai começar a fazer esse exercício de cortar palavras também, tá? Mas esse é o público que vai dizer se você está indo fundo ou não. Não somos nós. E aí, no teu cronograma editorial também, tenta distribuir conteúdo. A gente fala de conteúdos educativos, que é o como, e tenta equilibrar com outros conteúdos, como o que e o porquê. Aí você já vai também ter essa sensação que não necessariamente você está ensinando, tendo essa linguagem mais de professor o tempo inteiro. Qual é a próxima? Eu acho que vai ser a última. Tem outra, gente, mas vai ter que ser a última. Continua lá no chat, por conta do horário. Tem dificuldade na hora de escrever. Posto chinelos e tem hora que eu não sei certo como escrever. Galera de produto, tá? Todo mundo que vende produto está assistindo a gente. Não precisa ficar preocupada com isso. Por quê? Privilegie a foto do seu produto. Isso daí tem que despertar o desejo das pessoas. E legenda de produto é informação. Informação. A legenda do produto basicamente precisa ser informação. Quanto custa, para onde entrega, qual é a especificação daquele material, se é de borracha, se é de palha, se é de pneu. Informações técnicas são muito importantes para a página de produto. Laura, não posso trabalhar um storytelling, uma narrativa? Sim, a gente vai aprender na aula que vem, inclusive de amanhã, falar mais sobre isso. Mas, galera que vende produto, se você postou uma foto de chinelo, seu objetivo é vender o chinelo. E como é que a gente vende alguma coisa? Falando dessa coisa, dos benefícios que essa coisa traz. Exatamente. Né? Das especificações dessa coisa, né? Tenta olhar tudo que está no entorno do teu produto. Então, assim, quando você olha para as objeções que as pessoas podem ter na hora de comprar, quais são as principais dúvidas? O que pode trazer esse medo de devo comprar? É para mim mesmo? É caro? Isso tudo vai se transformar em conteúdo depois. E aí você não vai ter essa sensação de o tempo inteiro ficar falando só de chinelo. Porque só dessas dicas que a gente deu aqui já vem um monte de possibilidade de conteúdo aí de texto. Gente, antes que a gente seja derrubada, vai dar 1 hora de live, a gente está lá no chat do nosso canal exclusivo no Telegram, corre lá, link na bio, que a gente vai para lá tirar as dúvidas. Amanhã, 8 horas, segunda aula da jornada sobre copyright e storytelling. Certo? Esqueci de alguma coisa? Beijo. Não. Bora beijo, pra lá. Pessoal. Obrigada. Nada.